Graça e paz a todos, primeiramente. Eu venho vos trazer uma mensagem da parte de Deus para animar a fé de vocês, animar a vida de vocês, ok? Trazer esperança no meio de um mundo caótico, um mundo completamente perdido e arruinado. Trazer esperança de salvação através dessa mensagem, ok? De sabermos que nada em nossas vidas, nem o bem, nem o mal, podem interferir na nossa salvação como verdadeiros cristãos. E deixar bem claro, desde já, que a história da Bíblia, a história da Palavra de Deus, narra sobre um povo exclusivo de Deus. Um povo que ele escolheu antes da fundação do mundo, ok? E que a este povo ele vai revelar neste exato momento, neste tempo que chamamos de Cronos, ele revela as suas intenções a cada um dos seus eleitos. Não somente isso, mas a seus eleitos ele os chama amigos, porque Jesus disse aos discípulos em João 15, quando ele está dando as orientações em João 15, ele diz o seguinte, que ele já não tem mais chamado eles de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. No entanto, tudo que Jesus tinha feito, tudo que Jesus estava fazendo, ele revelava a seus discípulos. Por isso ele disse, eu vos chamo amigos e não servos. É claro que em nosso coração nós devemos sempre manter a disposição de um servo, como o próprio Jesus disse, que através de um ensinamento, que nós devemos manter essa intenção de ser servos uns dos outros, né? De servir uns aos outros, porque aquele que mais serve, aquele que mais se entrega por amor a outros, esse será grande no reino dos céus, né? O menor será o maior no reino dos céus, ok? Então, basicamente, essa mensagem que eu venho trazer se encontra em Romanos 8, ok? Romanos 8. Nós leremos o capítulo completo, são 39 versículos. Vou tentar explicar bem brevemente. E coisas que requerem mais profundidade, eu vou me aprofundar mais, ok? Coisas que não requer tanta profundidade, eu não vou me aprofundar tanto, ok? Ora, esta mensagem que Jesus falou comigo hoje diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que esses 4 versos primeiros têm a nos relatar? No verso número 2, versículo 2, ele diz o seguinte: a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado é a nossa natureza. Nós nascemos debaixo da nossa natureza pecaminosa e não conseguimos dominá-la por nós mesmos.
Então, essa é a lei da carne, a lei do pecado. Essa é a lei do pecado. E o nosso pecado, ele gera a morte, quer seja a morte como uma punição, uma sentença de morte, como havia no Velho Testamento, né? A sentença de morte sobre adúlteros, sobre assassinos, sobre vários homens. E por isso que a Bíblia ela diz, né? Que se um homem praticou um pecado para a morte, é bom que você nem ore por ele, ok? E se ele não praticou um pecado para a morte, aí é recomendado que você ore por ele e o ajude. Os pecados para a morte são claros no Velho Testamento: adultério, assassinato, coisas semelhantes a esses pecados mais horríveis, eles são castigados com morte, ok? Ele diz: portanto, que for impossível a lei no que estava enferma por causa da carne. Ou seja, a lei, ela tinha poder. A lei de Deus é boa, é justa, mas o pecado, a mente corrompida do homem, leva ele a desprezar a lei. Tudo que a lei fala para o homem não fazer só incita o homem a ter mais prazer em fazer o que é mal, porque incita a sua natureza a fazer o que é mal, ok? Então, o homem, em vez de se dobrar diante de Deus, em vez de se render a Deus, ele se rende à sua natureza, ele se entrega a si mesmo e às suas paixões e se escraviza a si mesmo o tempo todo, se tornando escravo do pecado, se tornando escravo da natureza pecaminosa que nele habita, e não conseguindo libertar-se, e não havendo quem o possa libertar. Deus enviou seu Filho para que morresse na cruz. E Jesus Cristo veio com um corpo semelhante, parecido com esse corpo que nós temos, esse corpo do pecado que nós temos. Porém, a Escritura diz, sem pecado algum. Ele recebeu a punição por todos os nossos pecados. Nós, os seus eleitos. Ele recebeu a punição pelos nossos pecados. Ele morreu ali na cruz, uma morte horrorosa, uma morte agonizante, uma morte difícil. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos ter vida eterna. A vida que com ele estava, porque Deus é eterno e ele pode dar a eternidade a quem ele quer. Por isso, ele escolhe quem é salvo e ele escolhe quem não será salvo. Ele deu a liberdade para que os homens já escolhessem o que quisessem. E isso, quando ele analisou desde o começo da história da humanidade até o final da história da humanidade, quando ainda havia na intenção de seu coração criar o mundo, Deus analisou e julgou todas as coisas antes delas acontecerem. Então, caso você esteja se perguntando, você já está vivendo a sua segunda chance. E a segunda chance dos eleitos, eles vão escolher Deus de novo. A segunda chance dos ímpios, dos perversos, eles vão escolher o diabo de novo. Porque Deus já olhou e vislumbrou o futuro de toda a humanidade, antes mesmo de criar Adão, o primeiro homem. Ok? Ele diz que Jesus veio com um corpo de carne com o propósito de morrer pelos nossos pecados, né? E com o efeito da morte dele na cruz, é o que vai dizer o verso 3, Deus condenou na carne de seu Filho Jesus os nossos pecados, os pecados dos eleitos, ok?
Não são os pecados do mundo todo, ok? É dos eleitos, é do povo exclusivo de Deus, que ele escolheu antes da fundação do mundo, ok? E você se pergunta, como que eu sei que eu sou um eleito? Ora, o próprio Espírito Santo confirma ao seu coração que você é. Ele não só confirma, mas confirma o propósito que ele tem para a sua vida na Terra, ok? Ele também revela a sua função na Terra e a sua função na casa do Senhor. Tanto que eu sei que ele me chamou para um ministério evangelístico. Por quê? Porque eu busquei em Deus, porque eu confiei que ele me revelou verdadeiramente. Não só uma, não duas, mas pelo menos 15 vezes ele falou do meu propósito ministerial, ok? Que é um ministério de evangelismo, não somente no Brasil, mas no mundo todo, ok? O meu último destino é Israel. Meu último destino é Israel, como eu já disse no vídeo em que eu fiz a viagem, né? Que se chama Vivendo na Pele a Provação de Deus, né? Ou algo semelhante. É um vídeo bem extenso, mas eu recomendo que você veja, porque na prática você vai ver como Deus age, como Deus fala conosco no meio da provação. Porque enquanto estava sendo provado por Deus, Ele mesmo falava comigo, Ele mesmo orientava a mim. E Ele mesmo cuidou de mim naqueles dias. E os cuidados dele, o amor dele por seu povo é maravilhoso. Verso 4. A fim de que o preceito da lei, ou seja, o mandamento da lei, se cumprisse em nós, os seus eleitos, que não andamos segundo a carne, não vivemos segundo as nossas próprias regras. Nós vivemos debaixo da regra de Deus, vivemos debaixo do mandamento de Deus, do preceito de Deus, ok? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. E o que a palavra de Deus vai nos orientar é: não entristeçais o Espírito Santo, do qual foste selado para o dia da redenção, o dia da salvação, ok? O dia em que o Senhor ressuscitará os mortos, o dia que o Senhor renderá todo o joelho, e todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus, ok? Nesse dia está selado o nosso espírito para ser salvo, para ser santificado e salvo, para que sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quer seja em vida, quer seja em morte, quer seja na bonança ou na tribulação. Em ambos os momentos seremos de Cristo, porque viver é Cristo e morrer é lucro, como está escrito. Verso 5. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam, isso aqui é inclinar o coração, é você se render por completo, ok? Esses se inclinam está querendo dizer se entregar a algo, se entregar por completo a algo. Então, os homens carnais, os homens que andam segundo os seus próprios corações e fazem o que querem, sendo o seu coração enganoso, como declara a Escritura, esses homens continuam indo de mal a pior e se aprofundando cada vez mais nos seus pecados. E é isso que diz o verso 5. Os que se inclinam para a carne cogitam, pensam, planejam as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito Santo de Deus, isso é, que se entregam ao Espírito Santo de Deus, que se deixam convencer pelo Espírito Santo de Deus, estes que se entregam para o Espírito Santo, eles cogitam em seu coração fazer tudo o que agrada a Deus. Cogitam as coisas do Espírito, ok? É isso que diz o verso 5.
O verso 6 ele vai dizer o seguinte: porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e a paz. Ok? Ora, essa paz que ele está falando aqui é o que nós vamos, é o que em Romanos 5 ele vai dizer: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, justificados por fé, justificados pela graça, não por obras, justificado pela fé, não por bondade própria, não por sabedoria própria, não porque é melhor do que ninguém, é justificado pela fé, gratuitamente por meio da graça que o Senhor ortogou a Cristo na cruz, para que ele tenha poder para perdoar pecados, não somente isso, mas para salvar pecadores e livrá-los das aflições e das agonias do lago de fogo. Ele não veio nos livrar das aflições e das agonias da terra. Ele veio nos livrar das aflições e da agonia de uma existência eterna e completamente angustiosa, porque o sofrimento ali não terá fim, ok? Não terá fim. Não somente isso, as pessoas que estiverem no inferno, ninguém que estiver no céu lembrará que elas existiram, nem sequer o nome, nem sequer as ações, nada do que fizeram. Quer seja o seu próprio pai ou a sua própria mãe que esteja lá. Quer seja eu, quer seja quem for. Ninguém lembrará de mim se eu estiver lá. Mas eu creio que eu sou um dos eleitos de Deus, que eu sou um dos escolhidos de Deus, enviado diante de vocês para vos instruir, para vos aconselhar e para vos mostrar em minha pele, em minha vida, as aflições e a angústia de Cristo que eu tenho passado, ok? E ele diz no verso 6, o penhor da carne dá para a morte. O penhor seria... O que seria penhorar um bem? Penhorar um bem seria pagar ele todo, ok? Por exemplo, penhorar uma casa significa que eu paguei toda a dívida da minha casa, ok? E agora a casa, sim, é minha. O penhor da carne representa que o salário do pecado ele vai gerar a morte. E qual é a morte principal aqui? Não é só a morte no corpo, que todos os homens, toda a raça humana está destinada a conhecer, que é a morte física. Não é só essa morte. Ele está falando da morte espiritual. Sabe o que é a morte espiritual? É a morte no sentido moral. A moralidade da lei de Deus já não existe, já não tem espaço no coração do homem. Essa é a morte espiritual. O espírito, a alma se angustia, porque a alma foi criada com o propósito de adorar a Deus, como declara em Salmos: todo ser que respira louve ao Senhor, ok? Então, fomos criados com o propósito de atribuir adoração e louvor a Deus, porque Ele é perfeito e tudo que Ele criou de forma imperfeita. Ok? Por que de forma imperfeita? Para que todos, em toda a criação, pudessem olhar para ele e se atentar a ele, porque ele seria o único diferente em toda a criação, porque ele seria o único ser perfeito em toda a criação. Ok? O único ser que não foi criado por ninguém, mas que tudo criou. Então, o propósito da nossa vida é servir a Deus, quer em vida, quer em morte. Estejamos servindo a Deus. Quer vivamos, quer morremos. A gente vai servir a Deus. Tanto que Cristo fala que ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Tanto que ele fala que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. E que ele não é. E passa o tempo que passa, ele vai ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o que Jesus declarou aos saduceus quando eles diziam que não havia a ressurreição dos mortos.
ok? Ele é Deus de vivos e não de mortos, Jesus falou. Em outras palavras, morrer é uma passagem que nós fazemos desse mundo para o plano espiritual, ok? Para o mundo espiritual, do qual nós vamos viver eternamente com o Pai, ok? Mas as coisas do Espírito, diz no verso 6 ainda, o penhor do Espírito, né, nos leva para a vida eterna que está em Jesus, e para a paz que Jesus promove, que é a paz com Deus. É o homem em paz com Deus. O homem deixa de ser inimigo de Deus. O homem passa a ser servo de Deus, por amor aos mandamentos de Deus, por amor a Jesus Cristo, sem se forçar, de livre, espontânea vontade. Assim se entregam os eleitos nas mãos de seu Criador e de seu Pai, que os escolheu antes da fundação do mundo, adotando eles por meio de seu próprio sangue, quando veio à terra na forma de Jesus. Ok? Daí diz: por isso o penhor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, o pecado, o penhor da carne, a iniquidade, nossa, a iniquidade é o que? É a anomia total da lei de Deus. É você se afastar da lei de Deus e fazer o que você quer. Promover uma liberdade libertina e não uma liberdade dentro das regras bíblicas. Nós somos livres, diz a palavra de Deus, mas para sermos de Cristo, não livres para fazermos a nossa vontade, porque nós sabemos que se fizermos a nossa vontade e ela não estiver dentro da palavra de Deus, a seu tempo plantaremos e a seu tempo colheremos o que plantamos. Deus permitirá que pequemos. Ele permitirá também que colhamos o que plantamos através do nosso pecado, quer sejam os eleitos de Deus, quer seja o mundo. Ambos vão colher. Ok? Então ele diz: por isso o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então o homem carnal, ele não consegue se sujeitar a Deus, em obediência a Deus, por amor a Deus e de livre e espontânea vontade. Ele não consegue fazer dessa forma. Se ele faz, ou ele faz por obrigação, ou ele faz porque está querendo fugir do inferno, ou ele faz porque ele quer ganhar alguma coisa com isso, quer seja um bem material, um casamento ou coisa do tipo. Ele não consegue buscar a Deus simplesmente por amar a Deus. Ele sempre está buscando a Deus visando algum interesse, ok? Se você teme o inferno, saiba que maior do que o inferno é Deus. E se seu coração te acusa em algo diante de Deus, saiba que maior do que o seu coração é Deus, como o próprio apóstolo João disse, né, em suas cartas, né, antes do livro de Apocalipse, né? Então, ele diz o seguinte aqui, ó. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne, os que permanecem debaixo do pecado, os que permanecem se entregando ao seu pecado dia após dia, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E outra coisa que é bem interessante a gente nos atentar aqui. A palavra de Deus também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, o mundo diz que fé são coisas que qualquer um pode ter. Porque basta você crer que Deus existe no mundo que você já tem fé. Mas não é isso. Fé em Jesus é obedecê-lo até a morte. Se Jesus caminhou na terra, foi perseguido e foi morto, você tem que estar com essa mesma disposição de caminhar na terra, ser perseguido, suportar a perseguição e suportar as angústias da morte também, sem blasfemar contra Deus. Ok? Versículo 9 diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne,
mas no Espírito. Só que ele dá um detalhe interessante aqui, ó. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, vocês estão caminhando no Espírito e não na carne. Se o Espírito de Deus estiver com vocês, se Deus for contigo. E como você consegue decifrar se Deus é contigo ou não é contigo? Justamente se você está praticando os mandamentos, se você faz o que alegra o coração de Deus, por amor a Deus, ok? E não para conseguir algo em troca. A verdadeira fé ela é acompanhada de obras, ok? E essas obras são infinitamente maiores do que as obras que o mundo pratica, as obras que a maioria dos homens pratica, ok? Por que eu digo isso? Porque Jesus diz, quando vier o Filho do Homem achará fé na terra, ele fala de uma fé acompanhada por obras, ok? Porque a fé sem obras é morta em si mesma, segundo o que Tiago disse, ok? O apóstolo Tiago disse, inspirado por Deus. Ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ele diz o seguinte, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, esse tal não é dele, não pertence a ele. Quem não tem o Espírito Santo não pertence a Deus. Ele já falou, ele está deixando bem claro. Não pertence a Deus. Isso pertence ao inimigo automaticamente, ao diabo. Ok? Ele diz, se porém Cristo está em vós, ou seja, está em vosso coração, morando em vocês. O corpo, na verdade, está falando por causa do pecado. Esse corpo está destinado à destruição. Esse corpo que nós estamos vivendo nele, no tempo atual, ele está destinado a ser destruído. Ok? Quer seja pela morte natural, quer seja por meio de muitas dores que passarmos no futuro, quer seja por meio da transformação que Deus fará no corpo daqueles que forem arrebatados. Esse corpo que nós existimos já não vai existir mais. E não existindo mais esse corpo, não existirá a inclinação para o mal, para o pecado. Ok? Será dado um corpo que é santo diante de Deus. Ok? Um coração que se inclina somente a Ele. Porque no céu não haverá pecado algum. Não pode entrar pecado no céu. Ok? Daí diz, mas o Espírito é a vida por causa da justiça. Então, o nosso espírito será vivificado por causa da justiça. Que justiça é essa? Ora, lendo esse texto, nós conseguimos entender o seguinte, que não é a justiça humana, não é as nossas obras somente, não é somente a prática das obras juntamente com a nossa fé. É principalmente, e o mais importante de tudo, o que o texto já declarou. A morte de Jesus, dos versos 1, do capítulo 1 até o 4, do versículo 1 até o 4 de Romanos 8, que ele fala que Deus enviou seu Filho, enviou Jesus para morrer na cruz. Ou seja, é a justiça que ele praticou, uma justiça sem defeito, uma justiça perfeita, sem erro e sem falhas. Por causa da justiça de Cristo, porque Cristo guardou toda a lei, porque Cristo guardou toda a justiça da lei e praticou perfeitamente, sem pecar em nenhum momento da vida dele, nós somos considerados justos, porque o Espírito dele habita em nós e nos guia a praticar a justiça. E nos convence a praticar a justiça, dia após dia, ainda que essa justiça nos mate. Porque está escrito na palavra de Deus, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ok? Versículo 11 diz o seguinte, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aqui é uma promessa que o apóstolo Paulo está dando
pelo que o Espírito Santo orientou ele, ok? E ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele diz: este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará, ou seja, transformará, né? Dará vida, a verdadeira vida, a um corpo decaído em pecado, ou seja, transformará o corpo nosso em um corpo de glória, ok? Ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Porque o Espírito de Deus mora no coração dos eleitos, e é o selo, é a promessa da salvação dos eleitos. O próprio Espírito que está dentro dos eleitos transforma o corpo não de fora para dentro, mas de dentro para fora, restaurando a glória que Adão tinha no paraíso com Deus. Porque a Escritura fala que nós o veremos tal como ele é, ok? Nós conseguiremos enxergar Jesus no paraíso. E ele será, como está escrito em Apocalipse, a lâmpada que refreia a glória de Deus. Porque se não houver um corpo que refreie a glória de Deus no paraíso, todos os anjos no céu e todos os eleitos seriam mortos de imediato, porque grande é a glória de Deus, ok? E prosseguindo no versículo 12, diz o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, não ao pecado. Não somos devedores a nós mesmos ou a homens. Entende? Porque homens também são feitos de carne. Mulheres também são feitos de carne. Não somos devedores aos seres humanos. Nós somos devedores a Cristo. É o que ele vai dizer. Ó. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos ou coagidos, né, a viver segundo a carne. Ou seja, nós não precisamos nos constranger ou ter medo de viver para Deus. Nós não precisamos nos envergonhar de Deus. Tanto que há uma promessa para aqueles que não se envergonharem de Deus. Os que não se envergonharem de Deus, o próprio Jesus disse que ele não se envergonhará de confessar o seu nome como salvo, como um eleito. No paraíso, se você não se envergonhar dele na terra. Mas se você se envergonhar de Cristo e da palavra de Cristo na terra, ele se envergonhará de você quando vier na glória dos seus santos anjos, juntamente com ele. É o que ele declarou. Aquele que se envergonha de Cristo e da palavra de Cristo e de levar a palavra, a mensagem de Cristo, este homem será envergonhado no dia do juízo final. Este homem, Deus se envergonhará dele e o lançará no lago de fogo, preparado para o diabo e os seus anjos, os anjos que rebelaram com ele. Versículo 13. Porque se viver de segundo a carne, esse viver é uma prática constante. Você não se arrepender em momento nenhum. É ter um coração frio, um coração fechado, um coração que não se abre para Deus de maneira nenhuma. Ele diz: porque se viver de segundo a carne, caminhas para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente vivereis. Ele tá fazendo uma promessa aqui. Aquele que mortifica a carne, aquele que tem prazer em viver para Deus e abandonar o seu pecado, como Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Olha, negar a si mesmo não é negar o fato de que você é pecador. Não é negar a realidade de que você é um pecador. Entende? Não é negar a realidade, quer seja na sua mente ou no seu coração, de que você é um pecador.
Se em algum momento você pensou que é santo, eu peço que você repense as suas ações. Porque o próprio apóstolo Paulo, momentos antes de sua morte decapitado, ele se declarou como o maior dos pecadores. Ele não conseguiu, até os últimos momentos, o próprio apóstolo Paulo não conseguiu se desvencilhar disso. O que eu estou querendo dizer? Ele não conseguiu negar o fato que ele era pecador até a morte. Ele conhecia o seu pecado. Mas a confiança em Deus que Paulo tinha era maior do que o pecado. Entende? Era maior do que a confiança em seu braço, em sua carne, em suas virtudes próprias de homem. Ok? Ele não via virtude alguma em si mesmo. Todo tipo de virtude ele adquiriu em Cristo. E com Cristo caminhou durante o tempo em que ele estava vivo. Ok? Pelo qual, quando foi morto, ele escreveu essa carta também, que ele era considerado o maior dos pecadores, mas também escreveu que ele guardou a carreira, ele correu com paciência a carreira, guardou a fé e que ele tinha certeza da salvação, mesmo em momentos de agonia, mesmo em momentos que talvez nenhum de nossos irmãos poderia confortá-lo naquele momento, porque a sentença já estava marcada e ele não podia voltar atrás. Mas o próprio apóstolo Paulo não queria voltar atrás. Ok? Essa era a fé de Paulo. Essa é a fé que inspira nós do Ocidente a viver para Cristo. E diz: pois todos que são guiados, pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados. O que é ser guiado? A palavra guia, o pastor, significa guia. Aqueles que são pastoreados, são guiados por Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, aqueles que são repreendidos por Deus, que aceita a repreensão, que ama a repreensão de Deus. Ok? Porque a palavra de Deus vai dizer que melhor é as feridas de um amigo. Em outras palavras, também está escrito em algumas traduções: fiéis são as feridas de quem ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. O que é os beijos de quem odeia? O que ele está querendo dizer? A pessoa que fala mentiras que te conforta, essa pessoa, na verdade, ela não te ama. Ela te odeia. Na visão de Deus, o verdadeiro ódio contra o ser humano vem mascarado de bem também. Pode vir mascarado como um bem. Ah, eu não quero falar para aquela pessoa algo que vai magoá-la, algo que vai feri-la, para o próprio bem dela, para que ela melhore como pessoa, com medo de entristecer ela e ela perder a amizade. Isso já é um ódio. Isso já é uma declaração silenciosa de ódio diante de Deus. Ok? Então, por isso vem esse versículo de Provérbios que diz: fiéis são as feridas de quem ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos, Então, Cristo tem momentos que nós vamos receber duras repreensões de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que aceita a repreensão de Deus é considerado filho de Deus. Mas aquele que não aceita, aquele que está sem repreensão, sim, você ficar sem a repreensão de Deus é um castigo que Deus traz. Ok? É um castigo que nós já vemos em Romanos 1, Romanos 1 vai falar que Deus abandonou os homens para que os homens fizessem a sua própria vontade. Os homens que rejeitaram o conhecimento de Deus, que desprezaram o conhecimento de Deus por muito tempo, Deus os entregou para que fizessem a sua vontade. E assim ele faz também com os eleitos, na época em que eles se encontravam perdidos. Nós vivemos segundo o que nós queríamos viver. E por que viemos a Cristo? Ora,
não tem nenhum motivo da gente ter vindo até Cristo, senão pelo fato de que fomos convencidos por Ele e que lembramos da morte dele por nós na cruz. Todo aquele que se achega a Cristo, é necessário que lembre da morte na cruz, da horrível morte que Jesus passou, ok? Para que a vossa esperança não fique perdida, ok? Não fique derramada ao chão a sua esperança, porque a nossa esperança está no sacrifício de Jesus, que é fiel para perdoar e nos purificar de todo pecado. Ele diz no verso 15, então, por que não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados ou com medo, né? O que é espírito de escravidão? O espírito de escravidão é o espírito de Satanás, basicamente. O que é o espírito de escravidão? É um espírito de iniquidade, um espírito que prende um homem no seu pecado, prende um homem em si mesmo, para que ele fique escravo de sua natureza pecaminosa, para que acumule ira para si mesmo, para que no dia da ira Deus o destrua por completo. Esse é o desejo de Satanás, que o homem seja destruído. Ora, ele vem senão para matar, para roubar. Quando fala nessas passagens que ele vem para roubar, muitos pensam no sentido monetário, como se viesse roubar o dinheiro. Ora, não nego que ele use pessoas para roubar dinheiro nosso, mas uma das coisas que as pessoas não se atentam que ele tem roubado nesses últimos dias é a esperança da salvação. Ele tem roubado a fé de muitos, porque muitos deram ouvidos a doutrinas de demônios e de espíritos enganadores, e esses espíritos roubaram a fé e a esperança da salvação dessas pessoas. É o que os falsos profetas fazem. Eles não roubam somente o dinheiro, eles roubam também a esperança e a salvação das pessoas. Eles não entram no céu e não deixam entrar quem quer entrar, como Jesus disse a respeito dos fariseus. Mas ele diz no mesmo versículo 15, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então, nós recebemos o Espírito Santo. E esse é o Espírito da promessa que nos torna filhos de Deus, que nos torna eleitos de Deus, que nos torna diferente do mundo. Sim, porque a palavra santo significa separado. Mas separado para qual propósito? Nós vamos descobrir nessa leitura aqui, ok? Verso 16, perdão. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o próprio Espírito Santo comprova no nosso coração, no nosso sentimento e pensamento, que nós somos filhos de Deus, que nós somos eleitos, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Porque é essa fé que nós temos que ter, que nós fomos escolhidos antes do mundo ser criado. Ok? Ainda que com nossos olhos não possamos contemplar todas as coisas que está por trás do mundo espiritual. Entende? Ainda que não conheçamos todos os mistérios e toda a ciência, ainda assim, nós cremos de todo o coração. Fomos escolhidos antes do mundo ser criado. E cremos também que o mundo foi julgado, todo o mundo, toda a raça humana, desde Adão até o fim dos tempos. Até o momento ali do trono branco, do trono branco onde os homens serão julgados. Esses eventos já foram julgados por Deus no passado. Que passado? A eternidade passada. Ok? Antes dele criar o mundo. O tempo existia naquele momento, mas era um tempo em que não havia medida. Não havia medida de tempo, mas Deus estava lá planejando tudo antes de criar o tempo Cronos
e antes de criar o tempo Kairos. Mas o tempo já existia em Deus, ok? E ele diz o seguinte, verso 17. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, do próprio Deus, e herdeiro e co-herdeiros. Olha que interessante, ele não fala herdeiro com Cristo também. Ele fala co-herdeiros. Por que ele fala co-herdeiros? Porque nós estamos juntos com Cristo. Somos o nosso espírito, o espírito de Cristo é um. É um mesmo espírito. O espírito dele está grudado ao nosso. Ok? Então, é como o apóstolo Paulo falou, aquele que se casa com uma mulher, com uma prostituta, ele fala, se faz uma só carne com ela. E ele diz, mas o homem que se casa com Deus, o homem que se une com Cristo, Jesus, ele se faz um só espírito com Cristo. Assim como o homem e a mulher se tornam uma só carne, através da relação sexual, assim, através da fé, por meio da fé, o homem é ligado a Deus. O homem tem o seu espírito unido ao Espírito de Deus. E eles se tornam um só espírito. E esse é o mistério da salvação. É um mistério que nós não conseguimos explicar. E que a ciência humana não consegue explicar de forma convincente. Ok? Daí diz, cordeiros com Cristo, né? Por que cordeiros? Mais para frente ele vai falar de sermos participantes com Cristo na tribulação, na angústia, em momentos de angústia também. Sermos participantes, semelhantes a Ele, nas suas tribulações, nas dores que Cristo passou quando era apedrejado, quando era cuspido, quando era perseguido, esbofeteado, quando era difamado. Nós, os eleitos, carregamos esse fardo sobre as nossas vidas. Mas é um fardo que nós carregamos com amor, com carinho e por cuidado de cada um de vocês. Porque assim como Cristo morreu por nós na cruz, também é direito nosso morrer por vocês, para que vocês tenham o melhor exemplo de cristãos. E morrer também pelos nossos irmãos, porque creio que muitos irmãos nossos ainda se encontram perdidos no mundo aí fora. E que no dado momento, antes da marca da besta, que a palavra de Deus vai falar que não tem esperança para quem coloca a marca, antes da marca da besta, haverá homens que receberão a salvação de Deus antes de morrerem. E terão homens também, temos que ser realistas, terão homens que vão morrer antes de tudo isso acontecer. Vão morrer antes, compreende? Então não vão passar por esses eventos. E isso por misericórdia de Deus, que Ele dá a quem Ele quer, ok? Mas fiquemos felizes que Deus age assim. Não nos entristeçamos pelos nossos irmãos que morrem no mundo inteiro. Pelo contrário, venhamos avivar a nossa fé cada vez mais, vendo nossos irmãos morrendo no mundo inteiro. A morte é algo que cerca todos os seres humanos. Todos os seres humanos vão passar por ela. Só que a questão é, quantos seres humanos vão passar pela morte para herdar a vida eterna? Quantos? A respeito disso, nós não sabemos. Mas sabemos que não somos poucos. Somos muitos no céu. E por que somos muitos? Porque desde Adão até aqui já morreu muitas pessoas com fé em Jesus e com fé em Deus no passado, que foram preservados por Deus para a salvação. Não tem como dizer que os profetas não foram salvos porque não era o tempo da graça. Pelo contrário, havia graça no Velho Testamento. A graça sempre existiu. Ela só ficou mais evidente no fim dos tempos, ok? Eu vou
abrir o portão para minha esposa, eu já volto rapidinho, ok? Já volto rápido. Calma aí. Eu nem sei onde tá essa bosta, mas agora. Espera. Eu vou cortar aqui rapidinho, ok? Prosseguindo então, no verso 17 vai dizer o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. Ok. Ele está falando que nós somos co-herdeiros com Cristo se cumprirmos um requisito. Se estivermos dispostos a sofrer, né? A sofrermos, se sofrer junto com ele, em semelhança da sua morte, né? Para que também com ele sejamos glorificados com o que diz respeito à ressurreição dos mortos e à ascensão desses mesmos mortos aos céus, né? E o arrebatamento dos que estiverem vivos. Ele diz o seguinte, no versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que por vir a ser revelada em nós. Em outras palavras, o apóstolo Paulo ele está declarando que este pequeno momento de sofrimento, esta grande tribulação que ele fala do mundo inteiro, que virá sobre o mundo inteiro, que os crentes passarão por ela, que os eleitos estarão na terra passando por ela, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, e é algo muito interessante, ok? Que esse pequeno momento de 3 anos e meio, a palavra de Deus diz que esse pequeno momento que o anticristo reinar de 3 anos e meio, acontecerá grandes e grandes eventos que a gente conhece no livro de Apocalipse, né? E o que acontece? Esse pequeno momento de angústia, de tribulação, de perseguição aos cristãos, não tem como se comparar com um tempo que será eterno. Nós teremos todo o tempo do mundo, como nós seres humanos dizemos, né? Nós teremos todo o tempo do mundo para fazer o que quisermos no paraíso. O que quisermos que eu estou dizendo não haverá maldade, não haverá pecado. Então, você poderá ser livre para voar, por exemplo. Nesse mundo você fica preso. Se você tentar pular de um prédio, você vai cair. São as leis que Deus ordenou, que Deus colocou no mundo. Não para que o ser humano quebrasse elas, mas para que os seres humanos se atentassem a elas. E não usar delas como uma tentação a Deus. Querendo dizer, por exemplo, Senhor, se eu pular desse prédio e morrer, o Senhor não existe. Isso é tentar a Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É um mandamento. E esse mandamento inclui também a lei da física. Ok? Ele diz, verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A revelação essa a revelação acerca das coisas que acontecerá no tempo do fim, né? Que dia após dia vão se revelando gradualmente. Diz o seguinte: pois a criação está sujeita à vaidade, ou à iniquidade, né? O pecado. O livro de Eclesiastes, ele vai falar sobre a vida de Salomão. Ele vai narrar a vida de Salomão
E quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão, ok? Vai narrar a vida de Salomão, que ele viveu em várias coisas erradas, quando ele se desviou do Senhor. E ele vai falar o que aconteceu quando ele se converteu do seu mau caminho. E a conclusão que ele tomou, baseado em todas as coisas que ele conquistou, baseado em todas as mulheres que ele teve, ele toma uma conclusão de que tudo é vaidade, que tudo é vazio em si mesmo, de que tudo é sem sentido. O conquistar as coisas é sem sentido, se tudo no final vai ser destruído. Ter grandes quantias em dinheiro é sem sentido, sendo que no futuro o dinheiro de papel moeda não vai valer para quem não tiver a marca. É sem sentido também você colocar a marca e ter dinheiro, sendo que no fim você vai ser condenado. Tudo é sem sentido. Tudo é vaidade, tudo é pecado. É o que Salomão descreve. Mas por que ele descreve como vaidade e não como qualquer outra forma de pecado? Ele descreve como vaidade porque tudo que o ser humano faz, ele faz por puro capricho. Não tem uma justificativa do porquê o ser humano peca. O ser humano peca por capricho, por puro egoísmo. Ok? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação que ele está falando aqui são os homens, tá? Os homens que aceitarem a marca, os homens que se rebelam contra Deus. E chama de criação, não chama de filhos de Deus, ok? Daí vê. Ele diz que esses homens não foram sujeitados por livre e espontânea vontade. Ou seja, não tiveram livre-arbítrio, como muitos acham, ok? Por quê? Para pensar. Desde quando você nasceu, você foi condicionado a ter os pensamentos e os aprendizados que seu pai e sua mãe passou sobre você. Você nunca teve uma opinião própria. Quando você estuda o livro de um grande estudioso e você concorda com ele, você está concordando com um pensamento que é dele, não é um pensamento seu. Ok? Não é um pensamento meramente seu. E quando você tem Deus e o diabo no plano espiritual, você tem um pensamento que provém do diabo, influenciando a sua vida sem que você saiba, ou a influência de Deus, um pensamento que vem de Deus interferindo na sua vida. Porque todos os seres humanos... Lorena! Todos os seres humanos, ele tem momentos em que a voz de Deus fala no coração deles. Ok? Todos os seres humanos são assim. Quer seja o mais perverso, quer seja o menos perverso. Porque todos são maus. Ok? Então ele diz, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente. Ora, por que ele fala não voluntariamente se todos têm um livre-arbítrio? Não faz sentido ele falar assim, não voluntariamente. Ou seja, foi convencido ou pelo mal, ou pelos demônios, ou foi convencido por Deus a fazer o que fez. Se ele fez o bem, ele foi convencido por Deus. Mas se ele fez o bem para benefício próprio, ele foi convencido pelo mal. Ok? E eu posso declarar, esse mal é a própria natureza humana também, viu? Não é só o diabo, a natureza humana também é esse mal, que nós somos influenciados. Nós somos escravos de nossa natureza. Então, nós não temos como escolher se nós vamos ser santos ou pecadores. Pelo que tudo em nós é corrompido por causa dessa natureza. A natureza é algo irrefreável, ok?
É algo que é como se fosse programado. Não tem como você mudar uma programação de algo. Só quem pode fazer esse milagre de mudar a programação de algo ruim e convertê-lo para algo bom, só quem faz isso é Deus. Mas a essência do ser humano não muda, que é o pecado, ok? Mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, do cativeiro do pecado, que é a natureza, né? É a figura que ele faz da natureza humana, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sim, porque até os filhos de Deus têm um corpo de pecado. Então, eles esperam, até os filhos de Deus esperam a troca para um novo corpo, um corpo de glória, né? Um corpo incorruptível. Ele diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Isso não só entre homens, ok? Entre animais também. Animais, a natureza. É como se eles estivessem chorando, se angustiando, querendo que tudo acabe logo, ok? Querendo que tudo acabe logo. Sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ou seja, suportar, tolerar. Não que é algo prazeroso. Entende? Se você acha que é prazeroso sofrer, você está enganado. Não é. Basta olhar para a cruz de Cristo. Veja se há algum prazer naquilo. Não há prazer naquilo. Cristo não teve um prazer na dor. Ele teve um prazer no que a dor que ele estava sentindo iria causar lá na frente. O que? A salvação de muitos e muitos filhos dele. Compreende? A salvação do povo dele. Porque Jesus, ele veio com um propósito. E é propósito que está descrito em João. Ok? Quando o anjo se revelou para José, quando ele estava abandonando Maria, né? Achando que ela tinha tido relação com outro homem. E não querendo entregar ela, porque amava muito ela, ele decidiu fugir. E quando ele estava dormindo no deserto, ele teve um sonho, que o anjo pediu para que se colocasse o nome de Jesus no filho. E que ele recebesse Maria como a mãe de Jesus, né? Como esposa dele, né? Porque aqui o filho que ela estava para receber era do Espírito Santo. Então, é claro, Jesus ele vem em um corpo parecido com o corpo do ser humano, ok? Só que no corpo dele não tinha pecado. Na mente, o coração, nada era corrupto nele. Angústia até agora. E diz, ele falou, nessa passagem que eu estou falando, o anjo disse que ele veio salvar o seu povo de seus pecados. Por isso o nome dele se chamaria Jesus. Daí diz, e não somente ela, mas também nós temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. O que é a redenção do nosso corpo? É esse corpo ser transformado em glória, em um corpo de glória. É ser revestido com um novo corpo e ser lançado fora esse corpo de carne, né? Esse corpo corrupto. Ele diz no versículo 4, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperará? Ele está falando, a verdadeira esperança não é uma esperança que você precisa de sinais para esperar, que você fica pautado em sinais, querendo sinais o tempo todo, entende? Porque se tem algo vindo na sua direção e você vê vindo na sua direção, você vai esperar o quê? Se já está vindo. Agora você tem que esperar algo que você não vê. E o que é esse algo que você não vê? A vinda de Jesus. Ok?
E como que você deve esperar? Pacientemente, como ele diz. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Essa é a perseverança na fé, né? Ele diz sobre a intercessão do Espírito Santo, versículo 26 de Romanos 8. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Em outras palavras, ele está falando do Espírito Santo. Ele nos assiste, ele vê o que nós estamos fazendo. Deus vê tudo que a gente está fazendo e o quanto a gente está se esforçando por ele. Ele vê tudo isso. Ele nos assiste em nossa fraqueza, ou seja, em nossas angústias, em nossa tribulação. Ele está vendo tudo. A fraqueza que ele está falando é a fraqueza de nos sentirmos fracos diante de diversas situações que muitas das vezes é maior do que nós mesmos, que nós não conseguimos lidar, pelo menos sozinhos, ok? Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, sabe quando você tem aqueles momentos de oração, que você ora, chora diante de Deus, se angustia diante de Deus, tem seu pecado perdoado, recebe força e vigor do Espírito Santo? Nesses momentos, é o Espírito Santo que está orando por você. Nesse momento, é ele que está guiando e colocando palavras na sua mente para você orar. Então, o próprio Espírito, ele nos ensina a orar, entende? Então, é algo que o Espírito Santo faz com os seus escolhidos, porque ele é um só Espírito com os seus escolhidos, com os seus eleitos. Verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Ou seja, ele ora por nós. O próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, ele ora por nós. Entende? Ele intercede por nós. E essa intercessão pode ser por meio de oração do próprio Espírito Santo, que é o nosso advogado, por isso que ele ora por nós. E também pode ser através de intercessão na história. Por exemplo, um livramento de morte ou algo do tipo. Compreende? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Ok? Então, chamados para cumprir o propósito de Deus na terra. Qual propósito é esse? Ir por todo mundo, fazer discípulos, e quem crê e for batizado será salvo. Crê em Cristo e batizado em Cristo para a salvação. Batizado com o Espírito Santo, o batismo no Espírito, ok? O batismo nas águas é um batismo simbólico e espiritual. Simbólico e espiritual. Representa que você está disposto a viver e a morrer por Cristo. Essa é a verdadeira base do batismo. Viver, o homem vivendo, renunciando a si mesmo. O homem que vai viver renunciando os seus pecados até o fim dos seus dias. Mantendo-se humilde, não se gloriando de qualquer virtude que venha a ter, ainda que o próprio Espírito Santo dê essa virtude, ok? São chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Porquanto, aos que de antemão escolheu, aqui falando a sequência da salvação, né? Como que ela se revela de forma gradativa. Como que se revela, como que ela se manifesta de começo? Como se manifesta assim, ó. Portanto, aos que de antemão conheceu, ou seja, quando ele fala conheceu, representa que ele já sabe da vida inteira dessa pessoa antes dessa pessoa morrer, antes dela nascer,
Antes dela estar diante do trono branco no dia do juízo final, ele já sabe toda a vida dessa pessoa. Ele já conheceu ela. Já sabe quem é. Por isso que aos que estiverem na esquerda, ele dirá, aos que não são das ovelhas dele. Ok? Ele dirá, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Não vos conheço como? Como um de meus filhos, como uma de minhas ovelhas. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus. Aqui é o cerne da mensagem. Aqui é o coração dessa mensagem. Aqui é o coração de Romanos 8. Ok? Aqui é a base de tudo para essa doutrina. Para que fomos chamados? Para sermos conforme a imagem de Jesus na terra. Para sermos conforme a imagem de Jesus na terra. Isso implica você sofrer, você ser perseguido, você passar por várias situações difíceis, mas temos uma promessa da parte de Jesus. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa é a boa notícia do Evangelho. Ele venceu o mundo. E porque ele venceu o mundo, quer a gente viva, quer a gente morra, herdaremos a salvação. Herdaremos a vida eterna. Para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a palavra de Deus está dizendo que somos irmãos de Jesus. Irmãos na fé de Jesus. Entende? O próprio Jesus, quando ainda estava em vida, falou: quem é o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos? E ele disse: meu pai, a minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ele estava querendo dizer que ele não era filho de Maria, que ele não nasceu de Maria? Não. Ele estava querendo dizer que ele receberia no reino dele como um irmão achegado, como um irmão próximo, aqueles que fazem a vontade de Deus. Ok? Então, se você for levar em consideração a lógica, nem mesmo filho de Maria Jesus era. Ele era e sempre foi o Filho de Deus. Ele sempre foi o próprio Deus. Então, não tem como levar em consideração como se Maria fosse mãe de Jesus de fato. Mas Jesus ele sempre respeitou Maria como uma mulher que sempre cuidou dele, que sempre orientou ele dentro do possível, que ensinou ele a Torá, ensinou a palavra de Deus. Ele e José, né? Ela e José ensinaram ele, né? Dele diz o seguinte: e aos que predestinou, ou seja, escolheu antes da fundação do mundo, a esses também ele chamou. Como ele chamou? Por meio da morte de seu filho Jesus. A morte de Jesus é um atrativo para chamar as pessoas a vir até Cristo. Ok? E dele diz: e aos que chamou por meio dessa morte na cruz, e por meio do testemunho de Jesus, de ter morrido e ressuscitado, ele também justificou. Ou seja, por meio do sangue de Jesus, por meio do sacrifício dele, também deu perdão de pecado. Não somente isso, fez com que os crentes herdassem o poder que é a fé, porque a fé é um poder de Deus, ok? A graça é um poder de Deus que aperfeiçoa na fraqueza humana. E é esse tipo de fé. A pessoa, quanto mais ela reconhece que não pode, que não tem forças para vencer uma situação e recorre a Deus para vencer, ela sempre alcança a vitória. Ela sempre vence, ainda que a situação que ela passe seja de aparente derrota, como por exemplo a própria morte, ok? A própria morte parece uma situação de desesperança e de aparente derrota diante aos olhos do mundo, mas diante dos olhos dos cristãos é quando nós herdamos a coroa da vida eterna,
que é um símbolo que diz que nós conquistamos, por meio da fé em Jesus, conquistamos a salvação, conquistamos a vida eterna. A coroa da vida é só um símbolo para dizer que alcançamos a vida eterna em Jesus. E aos que justificou, ou seja, perdoou os pecados e declarou justo por meio da fé, a esses também glorificou, que é o momento que nós estamos aguardando. O que é a glorificação? É transformar esse corpo de carne em um corpo incorruptível, de uma glória incorruptível, que parte de Deus. Uma glória revestidos de Deus, né? Revestidos da glória de Deus. Porque o Espírito Santo agora é um só conosco. Versículo 31, ele vai dizer sobre uma promessa. É uma promessa para quem passa sobre momentos de grande tribulação, entende? Como há de vir sobre toda a terra. E ele diz o seguinte nessa promessa: que diremos, pois, à vista de todas essas coisas que foi pregado até agora? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta que ele está fazendo. Daí ele logo diz o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós. Esse nós que ele está falando é o povo eleito, escolhido por Deus. O entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, é outra pergunta que ele faz. Ora, se Deus matou o seu próprio filho na cruz, ora, se ele entregou seu filho na cruz, e a Escritura diz que ele teve prazer em moer Jesus na cruz, para que o seu pecado e o meu pecado viesse a ser perdoado ali em Cristo, viesse a ser castigado em Cristo o nosso pecado, para que não venha a ser castigado em nós mesmos, para que não tenhamos que passar pela segunda morte, que é o lago de fogo. Então, Cristo passou por tudo isso por amor de nós. E qual que é a nossa resposta com relação ao amor de Cristo? Se ele morreu por nós, não é justo também que morramos por ele? Se ele não morreu por nós, se ele morreu por nós, perdão, não é justo que nós façamos o que realmente é justo? Se o nosso pecado foi punido nele, não é justo também que nós sejamos punidos pelos nossos pecados? Claro que é justo que nós sejamos punidos. E seremos. E seremos. Por que seremos? Porque vamos colher o que nós plantamos lá atrás. Tudo, quer seja bom ou ruim, nós vamos colher. Nem os escolhidos estão ausentes da lei da semeadura. Ok? Ele diz: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós entregou, por acaso não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele está querendo dizer, contra aqueles que Deus escolheu para salvar, e que ele vai salvar de um jeito ou de outro, independente do que acontecer. Sim, porque ele é poderoso para quebrantar o coração do eleito e fazê-lo voltar ao caminho correto de novo. Então, ele está fazendo uma pergunta: quem acusará os escolhidos de Deus? Sendo que o próprio inimigo do povo de Deus, Satanás, será lançado fora. O próprio acusador será lançado fora. Quem acusará? Quem poderá dizer, eles não podem ser salvos? Quem poderá dizer isso? Absolutamente ninguém. Entende? Porque ninguém é conselheiro de Deus. Ninguém estava lá para dizer como Deus tinha que criar o mundo ou como ele tinha que deixar de criar. Ok? Ninguém estava lá para ficar no ouvido de Deus falando o que ele tinha que fazer.
Deus, ele criou tudo segundo a sua vontade e criou todas as coisas com o propósito de adorar a ele. E diz o seguinte, ó, no verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E justifica por meio da fé. Se ele determinou que o meio de justificação é a fé, é porque ele pode dar essa fé a quem ele quiser. Compreende? Ele diz no verso 34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós, o seu povo, os eleitos. Então, o que está acontecendo aqui nesse momento? Nesse exato momento, Paulo está falando: quem poderá dizer que eles vão para o inferno? Os homens gostam de dizer que os outros homens vão para o inferno o tempo todo. Mas quem poderá dizer para mim e para a sua vida, como um verdadeiro cristão, você vai para o inferno? Quem com a sua palavra poderá condenar a sua vida ou a minha vida diante do trono branco? Ninguém. Diante do trono branco, o que mais vai haver é pessoas com medo de Deus ali. E isso não somente entre os ímpios que serão condenados, mas também entre os cristãos, porque os cristãos foram ensinados a temer a Deus, a ter medo de Deus. E o medo de Deus foi que levou eles, até aquele momento, a triunfar sobre o pecado. Por medo de Deus, eles abandonaram o seu pecado, ok? Para não sofrer a segunda morte. Então, existe um medo bom, um medo que nos leva até Deus, ok? Ele diz no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Ele pergunta, tem algo que possa nos separar do amor de Cristo? Ele fala, será a tribulação? Será os momentos difíceis? Será as aflições, as angústias do mundo? Ele diz, será a angústia? Será a perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada? Ele diz, como está escrito, por amor de ti, por amor de Deus, por amor a Deus, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, é como se os cristãos, antes da criação do mundo, eles já foram preparados por Deus para suportar a morte. Eles já foram disciplinados, treinados por Deus antes da fundação do mundo para vencer a morte por meio da fé. Compreende? Ou seja, eles foram treinados a isso. É algo que já faz parte deles. A partir do momento que eles conheceram o propósito dele, a partir do momento que foram batizados no Espírito Santo, eles conheceram o propósito deles, porque o Espírito Santo os revelou o propósito, e ao mesmo tempo foram treinados a vencer a morte, a serem corajosos. Porque também está escrito entre um dos empecilhos ali, que faz com que o homem não entre no paraíso, ele fala que nem os homossexuais, nem os idólatras, nem os avarentos, nem os homens iracundos, os ladrões, os estupradores, essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Mas ali no meio também estão os covardes. Porque a covardia pode fazer o homem cometer vários e vários pecados. E eu vou dar um exemplo baseado na grande tribulação. Jesus disse que o pai entregaria à morte o filho entregaria o pai à morte, por causa de dinheiro e porque quer salvar a própria vida, ou porque quer entregar o pai porque o pai é cristão e quer lucrar com isso. Então, olha quantos pecados não podem ser cometidos por causa da covardia. Ok? Esse é um exemplo raro. É um exemplo que pouquíssimas pessoas nomeiam sobre a covardia. E esse é o principal motivo que levará os homens a entregar uns aos outros. O amor ao dinheiro e também o ódio contra Jesus Cristo. O ódio contra a pregação de Cristo. Ok? E o ódio contra a pessoa dos cristãos também.
Então, fomos considerados como ovelhas feitas para o abate, para o matadouro. Mas ele diz o seguinte: mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus. Nós somos mais que vencedores porque Cristo venceu o mundo primeiro. Porque Cristo venceu a morte primeiro. Porque Cristo venceu o mundo primeiro, nós vencemos o mundo com ele. Porque Cristo ressuscitou primeiro, nós ressuscitaremos juntamente com ele. Ok? E por quê? Porque ele nos amou. Ele diz: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, ou seja, quer seja uma angústia no momento presente que a gente esteja passando, ou qualquer angústia que venha a vir no futuro, como a grande tribulação. Ele diz: nem poderes. Isso aqui são classificações de espirituais, tá? Poderes é uma classe de anjos. Potestades, né? É uma classe de anjos. Ele diz: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está revelado por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, quando morreu na cruz. Ok? Então, essa é a mensagem. Essa mensagem de Romanos 8, ela é a base para todo o Evangelho. Ela é a base que sustenta toda a vida cristã. Por que toda a vida cristã? Porque leva o homem a viver como um guerreiro, leva a mulher a viver como uma guerreira. E vencer a morte, passar por cima do obstáculo que é a morte. E herdar a vida eterna. De imediato, herdar o paraíso. Ok? É claro, as pessoas que morrerem na grande tribulação, muitas vão aguardar o número dos irmãos deles que vão se apresentar ali. Eles vão poder receber os seus irmãos que vão estar do lado deles ali, ok? E caso você esteja se perguntando, eu creio que se você morrer, você vai abrir os seus olhos e você vai estar lá naquele momento, né? Diante do trono branco. Considere e veja se você está do lado direito do trono. Se você estiver do lado direito do trono de Deus, entende? Considere assim, ó. Essa é minha mão direita. Essa é minha mão esquerda. A minha mão esquerda é a direita de Deus. E o trono ficará de frente para nós, ok? Se a minha mão esquerda representa que eu estou à direita do trono de Deus, então a minha mão direita representa que estou à esquerda do trono de Deus, ok? Então, vai acontecer da seguinte forma: analise para saber se você está do lado direito ou do lado esquerdo, mas eu posso dizer com total certeza, você não vai precisar fazer isso, ok? Mas você será salvo. Você só vai aguardar julgamento, ok? Mas você já está salvo. Você já está justificado pela fé, porque as suas obras acompanharam a sua fé, entende? Não foi uma fé vazia, sem contestação, sem provas de que era uma verdadeira fé. Pelo contrário, foi uma prova que te levou a morrer por Jesus. Então, eu faço uma pergunta: os mártires, os que morreram por Jesus, tem como eles serem condenados à morte? Claro que não, ok? Então, é essa esperança que temos que ter. Ainda que tenhamos medo, que venhamos a marchar em direção à morte, sem temor, entende? Ainda que tenha medo no nosso coração. A coragem não é você ter ausência de medo.
A coragem não é a ausência de medo. A coragem é agir mesmo em meio ao medo. É mesmo tendo medo você agir. Porque vemos isso no exemplo de Jesus. Porque Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porque Jesus ele via que era uma angústia tremenda. Jesus ele viveu na época da Pax Romana. Então, ele sabia como os romanos tratavam seus prisioneiros e ele sabia como era a condenação da morte de cruz. E ele sabia quão horrível era a morte de cruz. Compreende? Então Jesus, ele estava com medo. Encontrando-se em sua figura humana, ele estava com medo. Mas no seu coração, o Espírito Santo estava convicto e o guiou a orar dessa forma: Pai, passa-me, se possível for, passe de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E é o que ele nos ensinou como devemos orar, não buscando a nossa vontade, mas fazendo, cumprindo na terra a vontade de Deus e suplicando que a vontade de Deus sempre seja feita na terra, como ela é feita no céu. Porque, no fim, sempre vai ser feita a vontade dele, sempre vai prevalecer a vontade de Deus acima da vontade humana, ok? Graça e paz a todos. Espero que esse vídeo possa ter confortado o seu coração e te guiado a um novo entendimento mais profundo, talvez, sobre essa passagem. Geralmente eu explico de forma mais simples para que as pessoas mais leigas, as pessoas que não têm tanto conhecimento da palavra de Deus, elas venham entender a mensagem, ok? Mas ao mesmo tempo edifica também aqueles que já têm um grande conhecimento, ok? E creio que isso é mérito do Espírito Santo, porque nem sequer sabia como iria me comunicar com vocês. Mas enfim, graça e paz a todos, uma ótima semana. Deus abençoe a família de vocês.